Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Soulic, TV 247, muito bom dia, terça-feira, 14 de maio, 9h20, vamos começar a leitura dos jornais e também comentar o que está rolando no Twitter, que é o grande jornal do mundo, o maior jornal do mundo, aliás, é o Twitter, que cada um tem páginas diferentes do Twitter, né? Depende de quem você segue, quem publica na timeline. Márcia Gonçalves. E agora de manhã, André Corradi, bom dia, bom dia. Agora de manhã no meu Twitter eu vi várias coisas que eu queria comentar com vocês. André Corradi, Bruna Anastasakis, bom dia. Zenaide Maria, bom dia. Então é o seguinte, tem um vídeo, primeiro eu quero falar de um post. Paulo Souza, bom dia, Paulo Souza. Bom, tem um post do Revoltados Online no Twitter. Eu acho que eles deveriam primeiro aprender português, porque não dá para entender direito o que eles falam se eles não aprenderem português. Porque vejam só, tá lá, o post é assim, tem uma foto do General Santos Cruz e está escrito Luiz Cláudio Freitas, olá, e Djamilson Soares. E está escrito assim, demitir Jair Bolsonaro. Com I, demitir Jair Bolsonaro, é a cara do Santos Cruz. Luciana, oi Luciana Fontanes, tudo bem aí, Luciana? Oi, 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 Luciana. Então, o que você depreende daí? Que o general Santos Cruz demitiu Bolsonaro, não é? Demitir Bolsonaro, olá, Cristina Schnorr. Mal comigo, não. Demitir Bolsonaro. Aí eu falei, pô, Revoltados Online está apoiando que o general Santos Cruz demita Jair Bolsonaro. Não entendi nada. Aí eu fui ler lá em cima, o que eles queriam dizer é para o Jair Bolsonaro demitir o Santos Cruz. Mas teria que ser com E. Demite Santos Cruz. Como eles não sabem português, escreveram demitir Santos Cruz. Falta um revisor, Revoltados Online. Falta fazerem o Mobral. Não tem mais o Mobral, mas teve o Mobral na época da ditadura, para eles se alfabetizarem. Mas tem outro vídeo que tá no Twitter que não tem graça nenhuma. É um post, né? Composto de um vídeo e um texto. No vídeo tem uma cena do Porta dos Fundos, sobre porte de arma e tal, e o Gregório do Vivier, que está fazendo o papel do ator. Aí em cima tem um comentário de um sujeito lá com nome, não lembro qual é o nome. Eu vou matar esse cara. Quer dizer, ameaça de morte ao Gregório do Vivier. Mas está ficando assim, normal, digamos assim, ameaçar os outros de morte. Qualquer coisa, ameaça de morte. Não é só no Twitter, no trânsito. Ontem, anteontem, qual foi o caso? No Rio de Janeiro, o cara estava no carro, o cara de moto fechou, ele respondeu lá para o cara da moto, o cara da moto foi atrás e matou o motorista.
Então, esse clima de ameaçar, tem que ser barrado antes que essas ameaças se concretizem. O deputado João Williams foi embora do Brasil ameaçado de morte. A candidata ao governo do Rio de Janeiro do ano passado, ameaçada de morte. Eu acho que o que nós precisamos cultivar no Brasil é a vida. É para isso que nós estamos aqui, para viver, não para matar os outros. Não cabe a nós, seres humanos, matar outros seres humanos. Isso é coisa que é de doença, é coisa que... Nós temos que cultivar a vida, não ameaças de morte. Aí tem outro vídeo também da Joyce Hasselman, em que ela aparece no apartamento dela, aí um policial, não sei se é um policial ou seu ladrão, começa a revistá-la e o vídeo para. Afinal de contas, o que nós queremos é mais violência ou queremos paz para trabalhar, para progredir, para nossos filhos crescerem, estudarem? Eu não estou entendendo. Esse governo cercado dessa gente toda. Ah, não, mas esqueci de uma. Um vídeo repugnante. Aliás, o rosto desse cara já é repugnante, Olavo de Carvalho. É repugnante, faz mal. Bem, esse vídeo está o Flávio Bolsonaro, esse cujo sigilo foi quebrado, entregando a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco a esse Olavo de Carvalho, na casa dele e tal. E o Olavo de Carvalho faz um discurso totalmente pornográfico. Não é pornográfico, é discurso de banheiro. Ah, porque é homofóbico? Não, porque ninguém vai te comer, porque... Mas olha, uma coisa assim, ele com a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco. Olá, Rosana, Claudete Costa, Ana Carla, bom dia. Ele ali com a ordem da Gran Cruz pendurado no peito e falando as coisas mais chulas. E o filho do presidente rindo lá dele. Eu não sei o que está acontecendo no Brasil. Eu não sei como é que não calam esse Olavo, como é que não prendem esse Olavo. É outra coisa que eu não entendo. Eu achava que as redes sociais não permitiam pornografia. Olá, Isaac Silva. Né? Porque não é caso assim, de uso de palavrão en passant, sabe? Ah, isso é uma merda. Não. São ofensas grosseiras, chulas, de banheiro, veiculadas pelo Twitter. Ao lado do filho do presidente da República, recebendo a maior condecoração do Itamaraty. Até quando esse Olavo de Carvalho vai falar tudo que ele quiser, sem ser incomodado? É um assinte, é uma ofensa à família. Como é que se sentiria minha mãe vendo um vídeo como esse? Eles defendem a família. A ministra Damares Alves, ministra da Família, vê esses vídeos. Ela não diz nada, não acha nada.
Vamos ver o Globo. Olha que charge do Chico. Lucinho, meu rei, peguei a Doris Day. Olha aqui. O Lúcio Mauro, né? Morreu com 92 anos e a Doris Day ontem, aos 97. Justiça quebra sigilo de Flávio Queiroz e mais 93. A pedido do Ministério Público do Estado, o Tribunal de Justiça do Rio autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e de um ex-assessor seu, Fabrício Queiroz. Também serão averiguados mulher de Flávio, Fernanda Bolsonaro, a empresa de ambos, a mulher e as 2 filhas de Queiroz e mais 88 funcionários familiares e empresas. Bom, com quebra de tanto sigilo bancário, vai levar mais um ano para chegar a alguma conclusão, né? Esse processo, olha, esse inquérito rola há 500 dias e até agora não mandaram prender Queiroz, que não foi prestar depoimento, deu várias declarações contraditórias. Suas declarações são diferentes das de Flávio Bolsonaro. Não há uma acariação entre os dois. Não há uma ordem de prisão. Por que não prendem o Queiroz? Qual é o problema de prender o Queiroz? Ele já não deu motivos para ser preso? Não compareceu a audiências. Ninguém sabe onde ele está. Por que não prendem Queiroz? Eu acho que a pergunta não é mais onde está Queiroz. É por que não prendem Queiroz? Por que não calam Olavo de Carvalho? Alguém. Acho que processo não adianta, porque ele está na Virgínia, é um covarde. Chicken, como se diz lá na terra que ele tanto admira. Chicken. Mas o que ele está fazendo, o que ele está espalhando nas redes sociais, portanto, na nossa cara, são as ofensas, as palavras mais grosseiras que eu ouvi na minha vida. É papo de zona. Não tem mais zona, eu acho. Acabou o negócio de zona. Mas é conversa de zona. É uma mistura de conversa de doi-code, de torturador de doi-code, com proxeneta, com bandido. E ele ganhou uma das maiores comendas que o governo pode dar a alguém. Carlos Andreasa. Carlos Andreasa é o editor que lançou esse Olavo de Carvalho. Mas agora é um crítico do bolsonarismo. O bolsonarismo vive de cultivar confrontos. É isso que eles trouxeram para nós. Confrontos. E nós não queremos confrontos, nós queremos trabalho, dinheiro, progresso, estudo. É isso que nós queremos. Quem mais aqui? Merval Pereira, ala radical age para que só mito se destaque. Merval Pereira também tem criticado o governo Bolsonaro.
Dono da Gol relata propina a Temer e outros MDBistas. Empresário Henrique Constantino, um dos donos da Gol, disse que pagou propina a políticos do MDB em troca de financiamento da Caixa. Ele cita Temer, Gedel e Henrique Eduardo Alves. E as defesas negam. Bancada da Bala quer armas na Alerj e na Câmara. Deputados e vereadores da bancada da Bala se articulam para aprovar emendas e permitir uso de armas na Alerj e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eles estão loucos. Eles estão loucos. Eles querem se matar uns aos outros. Estão loucos. Não há mais outra definição para o que está acontecendo. A violência que está no Rio de Janeiro, os deputados vão fazer emendas para permitir o uso de armas dentro da Assembleia, com as paixões incendiadas, com discursos extremados, pessoa com arma. O que é isso? O que está acontecendo no Brasil? Tem que fechar para balanço. Fecha para balanço. Que do jeito que a gente está indo, o que é? A guerra civil? Arma à população, armas na Assembleia, porte de armas na rua. O que eles querem? Que os brasileiros se matem uns aos outros? Ataque a petroleiros amplia tensão no Oriente Médio. 4 navios, 2 deles sauditas, foram atacados no Golfo Pérsico, aumentando a tensão na região, palco da escalada de ameaças entre Estados Unidos e Irã. Olha aqui, Sérgio Moro ao lado de Flávio Bolsonaro, ao lado de Wilson Witzel, aquele que metralha de helicóptero, juntos ontem no Rio de Janeiro. Ministro da Justiça, entre o filho do presidente da República, envolvido em esquemas de corrupção, e o governador que metralha os cidadãos de cima do céu de helicóptero. E Sérgio Moro está ao lado deles, no lançamento, assistindo algum filme. Senador Flávio Bolsonaro, ministro Sérgio Moro, governador Witzel, no lançamento do documentário Heróis do Rio de Janeiro. Ontem no Rio. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Só era um Zé Ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele bobo aceitou um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar. Só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o bom, é o primeiro, é o maior.
Bolsonaro percebeu que Moro já se derreteu. Pra você ver que toga é um vício como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um Moro na coleira que não julga nunca mais. Um Moro na coleira que não julga nunca mais. Merval Pereira escreve: o mito acima de todos. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o bom, é o primeiro, é o maior. Merval Pereira, o mito acima de todos. O tripé de credibilidade do governo está sob fogo cerrado da ala radicalizada do bolsonarismo, com aval, quase sempre indireto, do próprio presidente, convencido pelo filho tuiteiro Carlos e por seu guru esotérico Olavo de Carvalho, de que enfraquecê-lo é fortalecer um governo populista de comunicação direta com cidadãos através das novas mídias sociais. É através delas que gurus seguidores desencadeiam sua guerra particular contra quem possa ameaçar o mito, entre aspas. Em recente tweet, Carlos explicita esse temor ao dizer que os elogios ao ótimo Paulo Guedes visam a enfraquecer seu pai. Foi assim também com o vice-presidente Hamilton Mourão, uma reserva de bom senso em meio ao caos do governo, identificado pelos radicalizados como querendo se transformar em um contraponto a Bolsonaro. Tudo é feito premeditadamente, uma loucura aparente, com muito método. Os superministros Paulo Guedes e Sérgio Moro e os militares que fazem parte do governo precisam ser contidos como forças políticas para que se destaque a liderança pessoal de Bolsonaro. Exatamente, está em curso o início do processo de culto à personalidade do Bolsonaro. Eu vou contar daqui a pouco, deixa eu só terminar aqui. É uma análise interessante, tem a ver. Os filhos querem apagar os outros para ressaltar o mito acima de todos. Culto à personalidade, isso é típico de ditadura. O governo foi montado sobre um projeto populista que pretende transferir ao presidente e a mais ninguém os êxitos alcançados, desde o combate ao crime e à corrupção até uma eventual melhoria da economia. E a visão do presidente e sua turma geralmente não combina com as de suas principais assessores, pois objetivam fazer um governo sem limitações institucionais, com resultados imediatos. Não é por acaso, portanto, que sempre que pode, Bolsonaro lamenta ter que fazer a reforma da Previdência. Defende os velhinhos e os pobres, que supostamente estariam sendo prejudicados pelos estudos da equipe econômica. Promete ações que não se coadunam com a economia restritiva, quase de guerra, defendida pelo ministro Paulo Guedes, como reajustar a tabela de imposto de renda pela inflação, ou interferir no preço do diesel. Também no combate ao crime organizado e à corrupção, fundamento para o então juiz Sérgio Moro estar em seu ministério, o presidente tem uma visão simplista, que não leva à estruturação de um programa efetivo, como o que pretende Moro.
Quem imaginava que a presença de Moro no governo seria uma garantia de que excessos seriam contidos, já teve ele, inclusive, demonstrações de que há situações em que a ideologia fala mais alto, é que o Bolsonaro fala mais alto. Culto à personalidade, já está começando esse processo de culto de personalidade a Bolsonaro. Vou contar daqui a pouco. Permitir que cada cidadão possa ter 4 armas em casa e não 2, como sugeria Moro, é exemplar dessa postura. Ampliar as possibilidades de porte de arma também. Quando foi divulgado o decreto sobre posse de armas, Moro fez questão de frisar que não se tratava de porte. Agora teve que engolir o decreto, de que tomou conhecimento pouco antes de ser divulgado. A falta de empenho do governo para manter o COAF no Ministério de Moro é também indicativa de que Bolsonaro é capaz de abrir mão de propostas coerentes, mas secundárias para o projeto político populista. Da mesma maneira, sua dubiedade em relação aos ataques aos militares mostra que, ao contrário do que se imaginava, estava interessado apenas na aula de credibilidade que dão ao seu ministério, não nas suas ponderações ou posturas democráticas garantidoras da estabilidade. Houve quem temesse que tantos militares juntos favorecessem uma situação institucional precária, que levasse ao famoso autogolpe. O que se vê ao contrário, os militares se transformando em garantidores das liberdades democráticas, enquanto os bolsonaristas radicalizados os atacam. Moro, de candidato natural à presidência da República na sucessão de Bolsonaro, passou a ter que engolir sapos, enquanto faz hora para ir para o Supremo Tribunal Federal. Foi essa a mensagem implícita da fala de Bolsonaro, ao dizer que a primeira vaga que abrir no STF será dele. Transformou em um subalterno sem grandeza, substituível, o que até agora parecia impensável. Moro está sendo vítima de ataques de dentro do Congresso, porque é visto como perseguidor de político, e no governo de pessoas que não gostam da ideia de que sem ele e sem Paulo Guedes o governo acabaria. A ala radicalizada do bolsonarismo joga com outra hipótese, a de que a liderança política do mito dispensa avalistas. O único super ele mesmo, cujo aval vem das ruas, o mito acima de todos. O problema aí é que ele não tem a popularidade que outros ditadores, que outros líderes autoritários têm. A aprovação dele não sai dos 30%, por isso que é difícil consumar essa operação culto à personalidade. Mas ontem eu vi um vídeo que ele gravou, aliás, não foi uma live, foi um vídeo editado, com música, cortes. Aí aparece o Bolsonaro no Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto, confraternizando com um grupo de crianças, uniformizadas e tal. Ele pega a criança no colo, sempre sorridente. Daí forma-se o grupo ali de crianças em cima de um tablado e ele pergunta: quem são as 2 pessoas que mais querem o bem de vocês? Aí ele responde: papai. Aí diz o Bolsonaro: pois é, papai e a mamãe, essas são as 2 pessoas que querem o bem de vocês.
Então, vocês têm que obedecer ao papai e à mamãe. E mais ainda do que obedecer, vocês têm que contar para o papai e para a mamãe tudo que acontece com vocês. No futebol, se acontece uma coisa com o vizinho, na escola, você tem que contar para o papai e para a mamãe. E termina um vídeo. Me parece que é um vídeo produzido pela SECOM, que é o DIP do governo. Estando nas mãos de quem está, a SECOM faz o papel do Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo. Só que não está assinado pela SECOM, está na página do Twitter do Jair Bolsonaro e não é uma live, é um vídeo. Isso para mim é o início do processo de culto à personalidade de Bolsonaro, mais ou menos o que o Merval está dizendo aí. Eles estão querendo construir o culto à personalidade de Bolsonaro. Daí pegam as crianças, né, como se fazia na Alemanha, né? Juventude nazista. Então, tudo isso está acontecendo. Hoje, Bolsonaro está viajando para os Estados Unidos, né, para Dallas, onde deverá ser recebido com ovos e tomates. O Hamilton Mourão, quinta-feira, vai para a China. Então, de hoje à quinta, hoje à tarde, né, que o Bolsonaro vai à tarde, o presidente é o Hamilton Mourão. Na quinta-feira, quando viaja o Mourão, o presidente é o Rodrigo Maia. E na sexta-feira, volta Bolsonaro. Quer dizer, Rodrigo Maia vai ser presidente por um dia. Carlos Andreasa. O bolsonarismo na prática. Não se pode analisar o governo Bolsonaro sem examinar a natureza ressentida do bolsonarismo. O desejo de forra contra o inimigo fabricado. Trata-se de dimensão fundamental, talvez mesmo aquela que amalgame os sentimentos disruptivos que decidiram a eleição de 2018. Note-se que o ataque à universidade pública, ora em curso, não raro vem de gente formada pela universidade pública, contradição que é uma das marcas distintivas do rancoroso. Abraham Weintraub, ministro da Educação, que coisa absurda. Bolsonarista de primeira hora, que coisa. É um ressentido. Vélez Rodrigues também o é, mas um desapetrechado para tocar a agenda de corrosão institucional. Sob a lógica reacionária que ora dirige o presidente, Weintraub, um executivo do desmonte, burocrata cujo rancor se mostra operacional, é a escolha correta para o ministério, consistente com aquilo que o bolsonarismo sempre, e sem esconder, pregou para a educação pública por meio da máquina estatal. Nunca um corpo com o qual mover um programa positivo de reformas sobre os tantos e tão graves problemas que há, especialmente no ensino fundamental, mas uma estrutura aparelhável dentro da qual promover a tal guerra cultural. O bolsonarismo, que escreve Carlos Andreasa, o que me espanta todo dia não é haver Bolsonaro, é haver tanta gente que está junto com ele, que acha que é legal isso, que acha que é legal matar, acha que é legal liberar arma, acha que é legal o Golden Shower, acha que é legal entregar a Gran Cruz a um pornógrafo de Virgínia.
acha que é legal ofender e humilhar. É isso que me espanta, é como foi o nazismo. O espanto não é ver um Hitler, é ver quem obedeça. É ver quem siga Hitler. Como esses que seguem Bolsonaro. Todo dia eu me espanto. O bolsonarismo também depende do nós contra eles. É preciso ter clareza sobre a essência do projeto de poder bolsonarista e a forma como se desenvolve. É projeto de poder, não é uma eleição para ficar 4 anos, nem 8. É um projeto de poder. É preciso ter clareza sobre a essência do projeto de poder bolsonarista e a forma como se desenvolve. Para o que o Ministério da Educação é a superfície perfeita, ali onde se pode fetichizar as figuras. Logo, facções do estudante vítima em defesa de doutrinação ideológica, que derivaria de um comando central comunista, e do professor prosélito esquerdista, que sob ordens do partido corrompe inteligências e multiplica desinformados. A compreensão desse esquema binário, forja de conflitos, é crucial ao entendimento de que há hoje 2 ministérios da educação. Um, o público, de todo inerte e incapaz de tocar adiante a mais modesta política pública, para prejuízo de crianças e jovens os mais pobres. E o interno, um cumpinzeiro no cio, aquele em que se trava a eterna guerrilha, a que mobiliza as tropas contra os inimigos inventados, os agentes do establishment, militares incluídos, incrustados no Estado para defender os aparatos que transformaram escolas e universidades em fábricas de analfabetos petistas. É dessa batalha fantasiosa, a vida dentro do ministério, que emerge para alguma expressão do ministério de fora, o senso de balbúrdia, que explica o anúncio para posterior recuo do bloqueio arbitrário em parte do orçamento de um punhado de universidades federais. Weintraub não retrocedeu em seguida, porque pressionado pela reação da sociedade. Diria mesmo que ele não voltou atrás, sendo ambos os movimentos, o avanço e o recuo, produtos de cálculo tipicamente bolsonarista. De início, um afago discricionário à militância, cujo ódio bebe ainda melhor o sangue que jorra de poucas, mas representativas cabeças, como da Universidade Federal Fluminense. Depois, ante a previsível resistência, o comunicado que anula a arbitrariedade que resultara na seleção original de afetados para estender o contingenciamento de recursos, também arbitrariamente, porque sem qualquer critério, a todas as universidades, o que terá sido sempre o objetivo. Vélez Rodrigues era um péssimo ministro, como é Weintraub, conforme grita a inação do ministério. Não caiu porque ignorasse as funções do cargo e as responsabilidades da pasta, mas porque incapaz de desdobrar o projeto bolsonarista de desidratação de tudo quanto possa ser identificado como musculatura institucional razoavelmente autônoma. No caso da educação, claro, a universidade.
Ressalto, então, um ponto relevante: a necessidade permanente de cultivar confrontos e cevar crises como semeadura para a própria subsistência. Não nos iludamos. Nenhum bolsonarista, tanto mais um antigo professor universitário, bloqueia dinheiros de universidades no tranco, sem saber exatamente onde e por que mexe, para que mexe. Sim, é o que quero dizer. A ação espera, quer, deseja o contragolpe. Se violento, tanto melhor. Seria o cenário dos sonhos bolsonaristas, a mais límpida maneira de sustentar o terceiro turno, em que encontra seu ar. Provocar a reação do que seja facilmente designado como extrema-esquerda, de preferência com greves, com protestos destrutivos nas ruas, tudo quanto possa projetar polarização e ser caracterizado como movimento paralisador de um país já paralisado e que sublime os que se manifestam como aqueles que, agindo em defesa de interesses pessoais mesquinhos, jogariam contra o país. A turma que não quer ver o Brasil dar certo. O paraíso caótico, o estado de conflagração, por meio da qual o bolsonarismo, em campanha constante, melhor consegue falar, sem intermediários, à população. Lembre-se, leitor, da revolta dos caminhoneiros e de como o bolsonarismo a instrumentalizou. Tem método. A loucura do governo tem método. Está marcado para o dia depois da manhã, né? Não, amanhã. A primeira manifestação estudantil em dezenas de cidades do Brasil. É a primeira manifestação. E essas manifestações têm que ser pacíficas, por isso, para não dar pretexto à repressão. É isso que os bolsonaristas querem. É o que diz o Carlos Andreasa. Eles provocam, cortam para que haja uma reação, para reagirem com violência à reação. E aí fecharem o regime. Leis mais repressivas. Essas manifestações são necessárias, são fundamentais contra o governo. Eu entendo que essas manifestações têm que ser maciças. Eu acho menos eficaz várias manifestações em muitas cidades do que 3 ou 4 grandes, como era no tempo das diretas. Eu acho muito mais forte 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista num domingo contra o governo do que 80 manifestações pequenas país afora. Mas as entidades marcaram, me parece que é uma greve amanhã, é uma greve, mobilização. Então teria que ser numa quarta-feira. Não acho dia de semana ideal para manifestações, porque como é que haverá adesão dos outros se os outros estão trabalhando? Eu acho mais sensato marcar manifestações para fim de semana. O que interessa é gente na rua mostrando insatisfação com o governo, não só estudantes. E como é que essas pessoas vão para a rua numa quarta-feira, quando estão trabalhando?
Então, só irão os estudantes. Mas tudo bem. Começa assim. Bom, China e Estados Unidos acirram guerra comercial e derrubam bolsas. Está aqui, manchete do Estadão. No Brasil, Bolsa de São Paulo fechou no pior patamar desde janeiro. Dólar bateu nos 4. Em delação, dono da Gol cita benefícios a Rodrigo Maia. O Globo não fala de Rodrigo Maia. Henrique Constantino cita benefícios financeiros ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Maia nega. STJ analisa pedido de Temer. Hoje, o STJ vai decidir se Temer continua preso. Moro diz que não há acordo. Ele negou que tenha aceito pasta de justiça em troca de indicação ao STF. Mas disse que ser ministro da corte é sonho de todo magistrado. Fuga de talentos. Cortes provocam autoexílio de cientistas. No Brasil, esperam que os cientistas sejam mártires, não profissionais. Edivaldo Moita, doutorando na Alemanha. Minha pesquisa sobre transplante de coração não é valorizada no meu país. Renata Palma, pós-graduanda na Espanha. Vejo a estrutura de primeiro mundo e percebo como estamos longe. Juan Macedo, doutorando na Alemanha. Outros países agradecem. Pega um pesquisador com formação de excelência. João de Deus Vital, pós-doutorando na África do Sul. Miguel Nicoleles, que é o maior cientista brasileiro, conseguiu fazer paralíticos andarem outro dia. Isso não foi notícia no Brasil. E ele escreveu no Twitter. Quer dizer, o maior cientista brasileiro, criador do exoesqueleto, que está fazendo paralíticos andarem, não merece uma linha da imprensa brasileira. Filipinos dão mais poder para Duterte. Presidente conservador, extrema-direita, nazista. Rodrigo Duterte deve obter maioria no Senado das Filipinas, o que lhe permitirá aprovar a volta da pena de morte e modificar a Constituição para tentar reeleição. É isso que querem os ditadores, reeleição. Eles querem ficar no poder. O projeto do Bolsonaro é ficar no poder. Não são 4 anos. Letalidade policial no Rio é a maior em 21 anos. É extemporânea a discussão sobre quem será indicado ao STF. Além de desgastar Sérgio Moro, Bolsonaro deteriora sua própria imagem como governante. Vamos ver aqui o que acontece. Artigos muito compridos. Daí não dá para ler, né? Dono da Gol. Deixa eu ver aqui a coluna de política do Estadão. Eu estou lendo o jornal junto com vocês, então eu não escolhi os temas, nada, eu estou lendo agora.
Está mais difícil do que se previa a fusão entre PSDB e DEM, tão sonhada pelo governador João Dória. Os maiores entraves estão no ninho tucano. Um deles é a resistência do grupo dos históricos, da qual faz parte Fernando Henrique. Neste momento, estamos mais fortes que o PSDB, diz o integrante do DEM. E, de fato, o PSDB desidratou totalmente, né? Depois do que aconteceu com o Aécio. O Aécio achou que era uma grande jogada derrubar a Dilma. Ele acabou com o PSDB, desidratou. Se querem o responsável pela extinção do PSDB, chama-se Aécio Neves. Nenhuma notinha interessante aqui, nenhuma notinha que vale a pena ler, nada que não sabemos. Bom, aqui é a quebra de sigilo, mas é tal negócio. Hoje a manchete é quebra de sigilo, daí eles vão analisando, são 100 contas bancárias para analisar, de 10 anos para cá. Imaginem o trabalho que isso vai dar. Então vai demorar muito tempo, isso vai levar mais um ano, pelo menos. Vera Magalhães: Bolsonaro deixa ministro mais de um ano na chuva. Jair Bolsonaro parece ter pretendido acalmar Sérgio Moro ao dizer em entrevista que vai nomeá-lo para a primeira vaga que aparecer no Supremo. O presidente pareceu querer dar uma satisfação à opinião pública de que seu ministro mais popular tem seu aval e, ao mesmo tempo, dizer auxiliar para aguentar o tranco do desgaste político, porque, ao fim e ao cabo, o tão esperado prêmio da Mega Sena virá. Será que o presidente é tão ingênuo assim politicamente? Porque ao tornar pública uma promessa que agora revela, fez em público a Moro quando o convite para que ele aceitasse ser ministro da Justiça, Bolsonaro acaba por desgastá-lo ainda mais. Aí vem aquela tese do Merval. O mito acima de todos, tem que ir desgastando todos os ministros. Desgastou Gustavo Bebiano. A ficha de Moro também demorou a cair. Em entrevista a uma rádio paranaense, recostado confortavelmente numa cadeira e esboçando um risinho orgulhoso, o ex-juiz parecia feliz com a promessa pública do presidente em entrevista na manhã de ontem. Depois, diante da evidência de que o anúncio tão prematuro o expõe e o deixa ao sabor das intempéries políticas por mais de um ano, Moro passou a dizer que a futura ida ao Supremo não foi condicionante para que aceitasse a justiça. O ministro Marco Aurélio Mello falou em troca-troca. Está aqui na Folha. Falou, pegou muito mal isso aí para todo mundo, para o presidente, para o Moro, por essa que parece que as vagas do Supremo são usadas para troca-troca. São usadas para pagar dívidas. Olha aqui. Está na coluna Painel. Da Folha.
Marco Aurélio Mello, ministro do STF, diz Daniela Lima, fez crítica contundente ao anúncio prematuro de Bolsonaro sobre Sérgio Moro. É ruim para o candidato Moro, para a presidência da República e para a instituição Supremo, porque parece que os cargos que lá existem são destinados a um troca-troca. Um troca-troca. O STF usado como troca-troca. Senador Major Olímpio, que aproximou José Luiz da Atena do PSL, atua para convencer o apresentador Otávio Mesquita a concorrer por sua sigla à Prefeitura de Guarulhos. Era uma... Bom, como vocês estão vendo, o principal assunto do dia continua sendo o Moro. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Só era um Zé Ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou. Um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar. Só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o bom, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que Moro já se derreteu. Pra você ver que toga vicia mais que droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um Moro na coleira que não julga nunca mais. Folha Ilustrada. Folha Ilustrada. Ave Sangria, olha aqui. Ave Sangria lança disco 45 anos depois de censura. Isso aqui eu queria falar porque esse carinha aí de vermelho, de camisa vermelha, chamado Marco Polo, foi meu grande amigo e, claro, continua sendo amigo, embora eu não o veja há uns 40 anos ou mais. Eu trabalhei com ele no Jornal da Tarde, em 1971. Marco Polo. E ele é um grande compositor. Na época eu fiz músicas com ele. E agora ele está voltando ao mercado de discos com o grupo Ave Sangria, o mesmo daquela época. Deixa eu ver se eu lembro alguma música dele. Margarida Venceslau, ó Geórgia, jogando boliche com as cabeças, Deus Satã, tarará. Tinha músicas lindas, maravilhosas. A carreira dele foi interrompida pela censura. E olha aqui, foram necessários 45 anos para que o Ave Sangria voltasse a lançar um disco. Eu preciso mandar um e-mail para o Marco Polo, dando os parabéns. Eles estão nas plataformas digitais. Artista procurem Ave Sangria, vocês vão ver músicas maravilhosas. Gravadora Sunset Produções. Deixa eu ver se ele incluiu Margarida Venceslau.
Após ter uma faixa censurada na ditadura, a banda pernambucana, alô Pernambuco, alô Marco Polo, ficou décadas no esquecimento, até uma reunião para shows que culminou no álbum Vendavais, que acaba de ser lançado. O novo disco é um resgate da primeira encarnação do Ave Sangria. Todas as músicas foram escritas entre 69 e 74. A gente tinha na memória, diz Marco Polo. A censura do Ave Sangria se deveu a uma música em que Marco Polo cantava sobre ter o coração partido por um senhor chamado Valdir, originalmente composta para ser cantada por Marília Pêra. A faixa escalava posições entre as mais tocadas nas rádios nordestinas até ser proibida. Seu Valdir, um samba com guitarra psicodélica, até havia sido liberada pelos censores previamente, mas foi por causa dela que os álbuns do Ave Sangria foram recolhidos. Depois de muitos anos na condição de raridade, o disco caiu na internet e chegou a um novo público, grande o suficiente para levar o grupo a fazer shows, tocar em festivais, vai tocar na virada cultural e enfim lançar um novo álbum de inéditas. Que bom! Coincidentemente, diz Marco Polo, começamos na ditadura e agora voltamos em uma era retrógrada e fundamentalista. Acho que estamos fazendo um trabalho necessário em um momento desnecessário. Não merecemos regredir ao século XVII. Vamos responder com música. É isso mesmo. Vamos responder com música, com alegria a isso tudo que está acontecendo, essas ameaças, a essa onda pornográfica, chula, idiota, imbecil, desumana. Fora imbecis, fora idiotas. É isso que eu tenho a dizer ao final desse programa. Muito obrigado a todos que assistiram. Por favor, se inscrevam, por favor. Olhem os outros vídeos, deem likes, etc, etc. Aquilo tudo que vocês já sabem que tem que fazer para a gente crescer, para a gente ir em frente, para a gente cantar. É isso aí. Até a próxima, sempre ao vivo, à tarde. Tchau.